Sua infinita bondade possa nos abençoar nesta segunda-feira, 5 de março de 2007. Questão 143 do Livro dos Espíritos, né? Quando ela chega sobre ciúme, sobre possessão, tudo isso. Então nós vamos deixar 143 para depois, se houver tempo, mas eu acho que não haverá tempo. Vamos lá, Tarcísio, manda abraço. Na aula anterior, a gente questionou o problema, como o ciúme, como a possessão, como o domínio, que na verdade é uma verdadeira falsidade, porque nós todos internamente somos a mesma coisa, entende? Como isso atrapalha e como isso, se não houvesse, por exemplo, principalmente o ciúme é só ciúme de mulher, ciúme de tudo, você entende? Aquele apego, a vida seria totalmente diferente. É o que acontece, é um fator especialíssimo. Nós ainda não amamos uns aos outros. Não existe amor entre nós. O que existe é um instinto de posse, porque nós ainda temos o animal gritando em nós, Tarcísio. E o animal que grita em nós, o macho, para preservar a fêmea só para ele mata o outro macho, luta até a morte. E nós ainda temos isso, não é? Nós, por exemplo, hoje não entramos tanto nessa área de matar, de eliminar, né? Mas nós, se pudéssemos, nós mataríamos. Se não tivesse o medo do risco de ser preso, etc., nós mataríamos. Então, o que acontece? Eu não sou um homem, eu sou um animal disfarçado em homem, tá? Todos nós, tá? Agora, tem os chamados homens, que são verdadeiras damas, que sofrem reveses existenciais. Esses homens que são verdadeiras damas, são damas em corpo de homem, só que com instinto ainda animalizado nas entranhas. Se vocês analisarem com calma, um homem meigo dificilmente se une a uma mulher meiga. Quase sempre ele se une a uma trombada de elefante, porque ele desceu no planeta Terra, que o planeta Terra ainda grita nele: estou com saudade do animal que eu fui. Deu mais ou menos? Deu? Tem alguma dúvida? Além disso, pode trazer. Vamos aproveitar e vamos mandar abraço. Não, isso foi muito bom, exatamente, é o animal que existe dentro de nós. Isso. Agora, e sobre também, possessão. Sobre possessão também. Possessão, entende? Então, você falou sobre o instinto de posse. Exato. Essa possessão, Tarcísio, é interessante. O animal, ele não tem um instinto de possessão, mas ele usa um instinto de preservação do patrimônio que é dele. Agora, no ser humano, existe esse instinto de possessão. Tanto que, se nós olharmos há 200 anos atrás, 150, 100 anos atrás, os homens mantinham as esposas como verdadeiras Amélias, aprisionadas no lar, não é? Com olhos fortuitos tomando conta delas. As mulheres morriam de medo dos companheiros. Era um vexame ser uma mulher separada, não é? Então, elas morriam de medo de ser uma mulher separada. Isso para elas era de uma honra fantástica. Agora, esses homens que eram machos, não é? Tinham os galhos deles lá fora, e muitos galhos, não eram poucos não, eram muitos, não é? Eu mesmo, quando eu vim para Belo Horizonte, eu tive um cliente meu que ele dava toda a mordomia, muito rico, dava toda a mordomia aos empregados dele, emprestava dinheiro, cobrava um juro pequeno, a metade do que o banco cobrava, mas cobrava um juro pequeno, ia acumulando dinheiro à dívida, não é isso mesmo? Depois o sujeito chegava a um ponto tal que ele encurralava o sujeito.
Ele encurralar e falar assim, agora nós temos que acertar, porque eu não posso esperar mais. Ah, mas doutor, eu não tenho nem previsão. Aí ele virava com a maior cara de pau, me dá a sua filha. Entendeu bem? Quer dizer, para a gente ver o quanto de crueldade que nós temos. E muita gente conhece esse homem, porque ele já morreu há muito tempo, mas muita gente conhece, né? Ele ficou famoso aqui em Belo Horizonte. Aí o sujeito, quando o sujeito ele relutava muito, e ele estava igual louco, um garanhão, igual louco, cada menina de 14, 15, 16 anos, porque ele só queria menina assim. Ele não queria mulher feita, mulher pronta, não. Mulher com 25 anos para ele já era velha. Entendeu como é que é, né? Naquela época. Exatamente, é. Então o que acontecia? Quando o sujeito relutava muito, ele virava para ele e falava assim, ó, você mora naquele casebre lá, não é? Eu vou lhe dar uma casa direito, certo? O bairro Carlos Prates era fazenda e tudo dele. O bairro Carlos Prates inteiro, não é? Então as primeiras casas era ele que construía lá para comprar os pais. Aí enlouquecia os pais. Ainda fazia chantagem, você vai ter garantia, você não vai ser mandado embora, porque ele ainda ameaçava quando não quisesse dar, né? Quer dizer, e ele estimulava o pai a criar a filha, dizia, ó, eu vou pagar o colher dela, que eu quero ela bem bonitinha, para ela depois ter um bom casamento. Mas ele era o primeiro. Entendeu bem a jogada? Quer dizer, esse instinto nós ainda temos. Agora eu te pergunto, neste caso dele, certo. Nós olhamos o Hitler e olhamos ele. Qual a situação dele perante ela? No sentido de crescimento, de evolução, porque alguma coisa ele fazia. Certo. Quer dizer, se ele não fizesse aquilo, ele ia continuar na miséria da mãe. Isso, é. Ele fazia tudo aquilo, mas ele estava com condição de estudar. Isso, porque ele não é da pessoa de nível, ficava com um nível cultural melhor e tudo isso. Exatamente. É igual aquele caso que eu já contei para vocês, de um empresário que era um garanhão igual a ele, era um corrupto, era corruptor, era ladrão. Ele chegou a tal ponto de pegar no Banco de Goiás, através daquele político Aureliano Chaves, todo mundo conhece, que foi até governador de Minas, não foi? Quer dizer, esse Aureliano Chaves arranjou um laranja, tudo de mentira, para endossar um empréstimo do Banco de Goiás de 60 milhões de dólares. 60 milhões de dólares. Ele tinha 3 ou 4 siderúrgicas aqui próxima dele, tinha nessa linha aqui. Talvez você também conheça. Ele chamava-se, não sei se está vivo, ele chamava-se Ronaro Correia, certo? E ele comprou a minha gráfica. Então eu fiquei conhecendo tudo dele, sabendo tudo dos podres dele. Ele comprou a minha gráfica, eu fiquei como gerente da gráfica 2 anos. Porque falou, Zé, eu não entendo nada de gráfica, você quer tomar conta? Tomei. E aí aquele caso que eu falei para vocês, que eu como gerente da gráfica, ela dava mais lucro do que eu como dono. Entenderam bem? Eu fiquei fula da vida quando eu descobri que eu era melhor empregado do que patrão. Entendeu como é que é? Esse sujeito, ele tinha 10 mil empregados. E era um cretino, um corrupto. Porque esse outro era só sem vergonha. Esse não, era sem vergonha, mau caráter, corruptor. Não é? Ele se candidatou a deputado federal. Eu falei com ele, ó, quer deixar por minha conta? Você vai ser eleito. Porque na gráfica que ele comprou, nós fizemos a propaganda. Então, o Gustavo Santinho, então ele fazia cada bobagem lá, falava, ó, isso aí você vai afastar eleitor. Quer deixar por minha conta? Posso mudar o texto tudo? Ah, pode, muda, faz o que você quiser. Ele foi o deputado federal com maior votação em Minas Gerais. Entenderam bem? Na época ele teve quase 80 mil votos. Hoje já vai a 100 e tantos mil, mas naquela época, na população era menor, então ele foi quase a 80 mil votos. Ele sozinho
ele teve votação maior do que 10 deputados que foram eleitos juntos, esse teve. Que a média era 10, 12 mil. Ele teve quase 80 mil, porque eu mudei todo o texto. Mas eu acreditava nele, eu não sabia de nada sobre ele. Porque ele me tratava com carinho, com uma deferência, sabe? Mas depois eu descobri os podres, mas aí ele já era deputado. Depois ele se candidatou nas outras eleições e eu disse para ele, você não vai ganhar de novo não. Ah, Zé, se der a metade dos votos eu estou eleito e o povo não sabe votar. E ele foi derrotado. O PT parece que 16 mil votos ou 14 mil votos. Quer dizer, de 80 mil ele caiu para 14, 16. E graças a Deus não foi eleito. Mas ele tinha 10 mil empregados. Não é? E era um corrupto. Então, para o criador, Tarcísio, o trabalho dele é mais importante do que ele. Ele gerava 10 mil empregos. Exatamente. Entendeu bem? Sim, meu caro. O Ronaldo Machado Correia. Você conheceu? Bancava da terra de Rio Castro. Ele foi meu chefe, ele era vice-presidente do Cimetal. Exatamente. Exato. Era o dono de 3 seguros. Isso. Foi meu primeiro emprego. Eu andei de landau muito cadeiro, vamos dizer, na madeira. Ele mancava uma perna, muito carinhoso. Era muito educado, muito gentil. Deu boa vida para muita gente, inclusive o Lúcio, né? Trabalhou lá, ele já diretor. Sei. Aquele homem pode ter os problemas dele, mas ele ajudou muito. Isso que eu falando. Agora eu quero saber se nós podemos falar sobre a avareza. Gente, eu fiz um preâmbulo muito bom para falar sobre a avareza, que agora a gente tem uma noção bem melhor, né? Certo. Para corroborar essa situação toda, por exemplo, Assis Chateaubriand. Chateaubriand, todo mundo viu falar, tudo Chateaubriand, mas foi um dos primeiros empresários brasileiros que dividiu a firma dele com os empregados. Ele deu 49% das empresas dele, todas para os empregados. E os filhos brigaram com ele loucamente. Só 2 aceitaram, tem 3 filhos. Só 2 aceitaram, o outro não aceitou definitivamente. Não quis nem ser contra o Senado, o Fernando Chateaubriand. Mas ele fez isso, quer dizer, os diários associados existem até hoje, porque na verdade, apesar de ter havido muito roubo, muito tudo isso, mas na verdade ele criou empregados e eles ficaram dirigindo as empresas. Exatamente. Que bonito, né? Esse é um sujeito, meu caro, que é carregado no colo lá no plano espiritual. Entendeu? Que é diferente de um Hitler. É diferente desse patrão do companheiro ali, né? É diferente dele. Porque... Ele aproveitava muito a situação dele. De dono de rede de televisão. Pois os artistas todos que apareceram por aí. Ele aproveitou, é verdade. Mas ele tinha um lado positivo. Não é? Pode então? Entrar? Pode mesmo? Ô, gente, vejam bem. Se nós soubermos viver, nós nunca mais passaremos por vexames existenciais. O que é que seria a avareza de uma criatura? Ela tem numa encarnação dinheiro para esbanjar. Esbanja, e esse é que é o erro. Na encarnação seguinte, o plano espiritual poda ele. Porque enquanto eu não sei viver, o plano espiritual tem que mandar na minha vida. Não tem outro jeito. Quando eu não sei viver, o plano espiritual tem que mandar na minha vida. Mas não é assim. Está assim, mas não é assim. Então, na encarnação seguinte, eu passo fome. Porque quando o abuso no supérfluo é excessivo, tem que ser uma burdoada só. E passar fome, vai para debaixo da ponte. Só que vai morar debaixo da ponte, mas vai ter uma coisa incomodando esse espírito. Desaforo, todo mundo tem carro, ele vê um carro chique passando, ele não lembra, mas ele sente o ódio de ver o outro esbanjando, que ele esbanjava, porque eu só posso ver o que eu sei, eu não vejo o que eu desconheço, tá? Eu não vejo o que eu desconheço, eu vejo só o que eu sei. Então, passa por exemplo, uma pessoa bem trajada,
ou comendo alguma coisa gostosa, né, na rua, né? Aquilo mata o sujeito. Então ele sofre uma encarnação inteira os percalços de uma existência difícil, complexa, não é? E nessa dificuldade e nessa complexidade, o que acontece? A criatura morre, reencarna com medo, mas aí o Criador coloca ele num berço onde vai ter todas as mordomias, toda a facilidade. Papai e mamãe vão se preocupar com ele como se fosse o principal e o único e o melhor. Então vai dar toda a mordomia a ele. Só que ele tem aquele registro: eu passei fome, eu passei fome, eu passei fome. Então ele fica louco, os pais morrerem, para que ele possa ter uma vida independente. Aí ele pega aquela herança daqueles pais e segura de unhas e dentes. E passa a ter fome, com medo de voltar para debaixo da ponte. Ele não sabe disso. Então a avareza é uma doença, só que é uma doença espiritual, originária de ter tido e ter perdido. Está claro? Não no sentido financeiro, não. Em todo sentido, mas o principal é o financeiro. Não é? O principal é o financeiro. Tem gente que mora numa casa que vale milhões de reais e não tem nada lá dentro, não é? Tem nada. Esse moço que morou aqui, nesse apartamento, quando ele morreu, abriram o cofre e encontraram mais de R$1 milhão guardado no cofre. Mais de R$1 milhão de depósito no Banco Real, que eu recebo correspondência até hoje. Entenderam bem? E ele comia era banana e de vez em quando almoçava nesse boteco aí embaixo, ó, nessa lanchonete aí embaixo. Fazer economia. Entenderam bem? Ele parece que foi gerente de banco ou diretor de banco, não sei, foi nessa área. Tanto que quando ele morreu, encontraram aí mais de 200 ternos da melhor qualidade dele. Entendeu? Nesse apartamento, mais de 200 ternos. Esse apartamento ficou fechado 4 anos. Entenderam bem, gente? Então, essas criaturas são criaturas que passam privação por medo de perder o que ganharam. Entenderam? Medo de perder o que ganharam. Pode falar, Tarcísio. Depois eu tenho mais acréscimo, tá? Eu entendo da seguinte forma, Zé. É claro e evidente que nós estamos ouvindo tudo isso, passando por tudo isso, porque cada um passa de uma forma, mas a gente, mesmo querendo aprender, é claro que existem outras encarnações para que a gente adapte melhor a essa situação toda. Mas essa situação é irreversível. É isso que eu não concordo com essa irreversibilidade da situação. Certo. Presta atenção, tá assim? Se eu me arrepender e tudo mudar, Tarcísio, é fácil errar. Porque se eu me arrependo e é dificílimo a mudança, eu vou pensar 1000 vezes antes de errar novamente. Porque se for fácil errar e consertar, errar e consertar, o que vai acontecer? Eu vou continuar errando porque eu sei que vai consertar. Agora, se eu pagar um preço alto para o conserto, eu vou pensar 1000 vezes. Certo? Deu aí, às vezes. Você não esquece tudo. Acontece o seguinte, Tarcísio: você esquece tudo e tem que esquecer, porque você, lembrando-se dos erros passados, o Criador está pondo cabresto em você. Concorda? Enquanto que o certo é você pôr cabresto em você. Agora você vai pôr cabresto em você depois da exaustão de pesquisas internas sobre você mesmo.
Quantas vezes eu já falei que nós somos ratos de laboratório de nós mesmos? Entendeu bem, Tarcísio? Pois é, aí vem o problema da infância, adolescência e madureza, certo? Quer dizer, a gente só consegue, na verdade, depois de uma certa... de entrar na madureza. Quer dizer, se imaginou um jovem, se tivesse esse tipo de consciência, o mundo seria diferente. Só que você, o jovem é o jovem. Agora, por que existe velhice? Existe velhice como trégua. O Criador me dá trégua para eu ficar velho, para ver se eu reconsidero. Agora, por que Ele me dá essa trégua na velhice? Porque a velhice para mim é um vexame. Todo mundo morre de medo de ficar velho. Agora, se nós soubéssemos viver, Tarcísio, um jovem com 15 anos já teria um caminho a ser seguido. Agora você vê homens hoje com 30 anos perdidos. Às vezes são formados, diplomas de faculdade e estão perdidos. Quantos advogados mexem com outra coisa? Não é isso mesmo? Quantos engenheiros mexem com outra coisa? Entenderam bem? Então, todas as profissões, talvez a única profissão que a pessoa não desvirtua fácil é a profissão de médico, porque na profissão de médico sempre tem vaga, mas na profissão de direito e de engenharia não é fácil uma vaga não. Concorda? Hoje está desvalorizando a profissão de odontólogo, está desvalorizando. Eu mesmo conheço odontólogos que se formou para alegrar o pai, que era odontólogo, tem consultório montado, o pai está bancando isso há 2 ou 3 anos, porque a renda do trabalho dele não dá para pagar a despesa. Entendeu bem? E eu conheço engenheiro que é dono de boteco, vê se certo? O meu colega tem um capo da meia. Pois é, ué. Mas meu filho. É, ué. Pois é, ué. Entenderam bem, gente? Agora, pode trazer. É que você está falando de avareza, né? Então, o avarento, ele tem, guarda e não gasta. E hoje, que eu observo, que hoje é o contrário, a pessoa gasta o que não tem. Então, estão acabando os avarentos? Não, os avarentos continuam. Só que a chamada mídia, ou os meios de comunicação, estão iludindo as pessoas. Ao invés de se criar uma sociedade com medo de errar, de perder o nome, porque quem perde o nome só tem um jeito: morrer para dar C de novo, porque perdeu o nome e acabou. De acordo? Eu já contei para vocês que eu tenho cheque especial no Banco Itaú, eu tenho eles chamam os nomes lá, né? E isso eu rasguei, não quis, que eles clonaram meu cartão de crédito, né? Então não quis mais. Mas tem lá, tem até leasing lá, tem até consórcio, base 20 mil. Quer dizer, se eu quiser comprar um carro, eu mostro a eles o recibo, dou um cheque sem fundo de 20 mil reais. Só que cheque de 20 mil reais, eu vou pagar 8 a 10% de juros por mês. Deu? Então, eu tenho cheque especial, tem essa coisada toda que acho que vai a uns 30 mil, e isso e eu não uso. Agora, eu não uso porque eu não quero perder meu nome e nem trabalhar para sustentar a banqueira, porque nós hoje já temos 5 poderes que são ladrões e assassinos de uma sociedade: executivo, legislativo, judiciário, militar e banco. São 5 poderes. Ninguém destrona os bancos. Ué, o nosso governo deve 1 trilhão de reais. Deve 1 trilhão de reais, não é porque está investindo no povo, não. Não é porque está investindo na indústria, não. É porque é soma de folha de pagamento que é superior à receita. Entendeu?
Vocês sabiam que o Brasil, o governo brasileiro paga 14 milhões de reais de juros por hora? Vocês sabiam disso? Que somando dá 160 a 170 bilhões de reais por ano de juros. Entendeu? Quer dizer, deve 1 trilhão. Se paga 160 a 170 bilhões, vai dar mais ou menos aí uns 12 a 15% de juros ao mês, para bancar os altos salários deles. E eles dizem que defendem a nação. Tá bem? Agora, não vão brigar com eles, não vão criar caso, não vão pegar em armas, não vão fazer greve. Vamos desejar a mudança através do pensamento. Desejando a mudança através do pensamento, nós iremos renascer num ambiente adequado para isso. Se você, por exemplo, tem um determinado erro, onde esse erro você vê que você não consegue ficar livre dele, deseja ardentemente sair disso. Aí você vai conseguir nascer num ambiente com todas as características, com a tentação dos erros anteriores. Sim, meu caro. Eu acho que o ponto-chave desse endividamento aí, você está falando que tem 20 mil, cheque especial, 10 mil disso. Na realidade, ninguém tem nada, não. O banco oferece porque nem ele tem. Oferece a dívida, oferece o buraco para você pular lá dentro. Então, com essa ilusão que A, B, C, D tem, todo mundo baixa. Oferece, Zé Leite, por um fator muito interessante. Você deixa o seu dinheiro na poupança. A 0,8 hoje, 0,7, 6, não passa de 8. E eles emprestam a 8, 10% ao mês. Então eles emprestam o dinheiro que eles estão endossando daquela poupança lá. Tem empresas, meu caro Zé Leite, que tem um movimento, digamos, de R$1 milhão por mês. Essas empresas, se quiserem ter o endosso do banco que elas precisam, tem que manter um saldo médio de 100 mil no mínimo, que é 10% do movimento deles. Esses 100 mil, meu caro Zé Leite, acontece uma coisa interessante. Vamos dizer que você vai lá, pede um empréstimo. Você pede um empréstimo de 100 mil reais. Nesse empréstimo de 100 mil reais, você assina uma nota promissória. Ao assinar a nota promissória, você faz um empréstimo de 100 mil e recebe 80 mil, porque você já assina a promissória com um valor além de contando juros. Então, você quer 80 mil, assina uma nota promissória de 100 mil. Então, você assinou a nota promissória de 100 mil, recebeu 80, sobra 20 mil. Isso de uma empresa. Aí, vai um gaiato lá, pede 20 mil emprestado. Aí leva 16. Vai outro gaiato, pega 5 mil. Então, empresta para 10 com dinheiro que é dos outros. Esse deu. Eles lucram 10% com o dinheiro dos outros. Deu? Ficou claro? Ou não? Porque o saldo médio de uma empresa não rende juros. Entendeu bem? Quer dizer, eles pegam o saldo médio de todas essas empresas grandes, não é? Pega a poupança de milhões, não é? Por isso que os bancos ficam nessa febre de que faça poupança. Não é para beneficiar o poupador, é para beneficiar eles. Porque o dinheiro da poupança está sob a responsabilidade deles. E a responsabilidade deles é interessante, são responsáveis. Mas eles pagam um seguro do dinheiro. Então o banco, quando chega num apogeu tal, quebra, que é melhor quebrar. Como, por exemplo, um Banco Nacional da Vida, quebrou. Agora, por que é vantagem quebrar? Vamos dizer que eles têm aí um patrimônio imobiliário, que esse patrimônio eles não podem vender. Tem um patrimônio imobiliário aí de 100 milhões de reais. Não é? Porque tem prédios de 20, 30 andares deles, totalmente deles. O Banco do Progresso é um prédio ali de 12 ou de 15 andares ali, né, ao lado do prédio onde você trabalha. Não é assim mesmo? Quebraram, porque é vantagem quebrar, porque quebrando, o seguro paga o que está lá. Porque se não quebrar,
eles vão ter que provar onde é que eles vão tirar o dinheiro para cobrir o buraco que eles... Então o que acontece? Quando eles querem, eles têm às vezes mansões nos Estados Unidos, porque eu não consigo um passaporte para os Estados Unidos, mas quem tem dinheiro, eles carregam no colo, é capaz de estender tapete vermelho para um pilantra lá. Entendeu bem a jogada? O Silvio Santos aconteceu aquele negócio da filha dele que foi sequestrada, não sei, né? Acho que foi mais ou menos isso. Ele mudou com a família toda para os Estados Unidos, com uma mansão lá. Então ele está aqui no Brasil trabalhando sozinho. Faz o programa e vai embora. E vai embora, pois é, ué. Entenderam minha jogada? O presidente da República defende o Brasil, mas os presidentes estudam todos no interior. Pois é, ué. Estuda aqui, gente. É, ué. É tão bom, estuda aqui, ué. E vocês veem o seguinte, a coisa é cruel, gente, é massacradora. Os deputados federais, 513 deputados federais, cada um tem por ano, acho que 20 bolsas de estudos para dar para filhos pobres dos eleitores deles. Eles dão para os parentes deles, entendeu? Eu estou falando agora mentira. Entenderam bem? Quer dizer, eles têm a lei protegendo eles. Um ladrão de galinha tem a lei contra o ladrão de galinha, entendeu? Ele nasce dentro das mordomias com muito dinheiro e às vezes ela se esbanja. Como manter o equilíbrio? Como ele agir? Por exemplo, quero mudar de vida. Nunca mais quero passar pelo que eu estou passando nessa encarnação. Então o Criador vai me dar um berço genético, onde nessa genética eu vou ter tudo que eu estou querendo fazer. Certo. Mas paralelamente ele me dá todas as mordomias que eu recusei hoje, para ver se eu de fato sou isso mesmo. Porque ele não quer que eu mude pela pressão de fora para dentro. Eu tenho que mudar pela pressão interna. Eu tenho que mudar porque eu quero e não porque Deus quer. Deus? Exato. Então, na verdade, o que nós sentimos hoje, a falta de confiança que a gente tem no outro, o Criador tem a mesma falta de confiança. Tanto é que ele joga o tempo todo para ver se você melhorou, porque ele não confia em você. Exatamente. Agora, é uma coisa interessante, gente. O Criador, de fato, Tarcísio, ele sabe o que passa nas entranhas nossas. Só que se ele der facilidades, eu corro o risco de errar, de escorregar. Então ele me traz debaixo do cabresto e ainda fala em livre-arbítrio, né? Não é? Exatamente. Quanto mais ignorante eu for, mais livre eu sou para errar. Porque quanto mais ignorante, 99,99% é eu. Então eu sou livre para errar. Agora, quando eu me conscientizo, eu perco a liberdade. Entendeu bem? Agora eu perco porque eu quero perder. Não é porque Deus me tira, não. Entendeu bem? Eu perco. Essa adoração que Jesus ensinou, não nos deixe cair em tentações. Pedir a Deus para a gente não cair em tentação. Exatamente, Agora, essa oração ao pé da letra, eu não sei se o significado é esse. Não é? Mas pode ser. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Ou seja, não é Deus de fato que vai me livrar do mal. Sou eu que, cansado de viver o mal, saturado de viver o mal, eu não quero mais ser mal. Porque tem coisas aí fantásticas na vida, exemplos fantásticos. Se eu sou honesto, de fato, eu vejo que o mundo está um caos. Por exemplo, eu tenho gabarito para acumular R$1 milhão, hipoteticamente. Mas nesse gabarito para acumular R$1 milhão, eu vou ter que abrir mãos de valores que eu hoje não quero vivenciá-los. Eu já contei para vocês o caso do meu cunhado, que ele é muito folgado, quis me dar um carro. Um carro que ele considera velho, mas que está impecável, capaz de estar tão bom quanto o seu, né? Está impecável e ele considera velho. Quis me dar o carro. Falei, não quero. Mas por que você não quer? Porque eu não tenho tempo para cuidar do carro.
1 hora, 2 horas por dia vai me prejudicar no meu estudo, porque, não é? As posses dão trabalho, não é? Ah, mas então, é só isso? Também não, é porque a minha aposentadoria não dá para eu pagar a gasolina. Ah, mas se você quiser eu lhe dou 100 litros de gasolina por mês, que ele me tem muita consideração, certo? Então eu falei, não quero. Agora, esse foi um teste, mas eu disse não quero e não sofro. Mas se eu sofresse não seria teste, seria tentação, viu Deus? Não, eu continuaria não pegando, mas seria tentação. Então, como teste, eu venci. Como tentação, eu perdi, viu? Eu não aceitei, mas perdi. Entenderam a jogada? Como é que a lei é fantástica? Dentro da lei é o seguinte, gente, e isso que eu vou dizer para vocês é cruel. Eu posso ter 10 qualidades e ter um defeito. Esse um defeito pesa mais na balança do que as 10 qualidades, porque Deus quer que eu seja total. De acordo? Deus? Sim, Tarcísio. Porque pessoas, por exemplo, tudo, na verdade, que nós queremos é chegar nesse nível. Porque aí você pode dizer que, na verdade, existe dentro de você um percentual maior de felicidade. Na hora que você conseguir sobreviver um pouco, conseguir não desejar ter isso, aquilo, é o que você tem feito. Mas para isso, o custo, o peso é tão grande que você tem que praticamente largar a família, largar a mulher, largar a filha, largar tudo. E foi o que eu fiz. Porque antes de eu largar minha família, eu tinha muito. Deixei tudo para eles. Entendeu bem? Aí não pode queixar de mim. Não é? Agora, ao deixar tudo para eles, eles grudaram na coisa. E eu não olho eles com maus olhos. Porque eu acordei. Eles ainda falta tempo para acordar. Entendeu? Quer dizer, eu tenho que amá-los talvez mais ainda. Entendeu bem? Ô Sandré, quando você tem mulher e filho e não tem nada para deixar para eles, está de falta na conta. Quando você tem mulher e filho e não tem nada para deixar para eles. E sei, mas o que acontece? Eles são conformados ou eles brigam com você porque não tem nada? Você tem a mulher, a filha, e você não tem nada para deixar para eles, e às vezes você não tem nem para o seu próprio desenvolvimento. E você também não está preocupado com o dinheiro. Acontece o seguinte. A não ser para as necessidades básicas. Antes de você nascer, ou dessa pessoa nascer, ela já tinha essas características embutidas. Lá numa determinada idade, ela vai abrir mão de tudo e não quer saber de nada. Então já tem as características. Então o Criador, através das equipes espirituais, aproxima de você mulher e filhos, ou dele ou da outra pessoa, aproxima mulher e filhos com essas características de ou sofrer uma decepção, no caso de sofrer uma decepção, porque são criaturas preguiçosas que acharam que ia casar e nascer de você ou do tal e ia ter mordomias. A decepção que elas sofreram, elas têm dois caminhos: ou odiar você ou arregaçar as mangas e trabalhar. Se odiar você, tem que nascer de um pai pior. Focar. E se arregaçar as mangas, você foi instrumento de escândalo para que elas acordassem e sair da preguiça. Deu? Nada se perde na natureza. Nada, exatamente. Então, esses jovens, por exemplo, nós comentamos, que hoje, na verdade, com 14, 13 anos, já estão vivendo uma vida de adulto, uma vida muito mais promíscua, entende? Inclusive envolvimento de tudo. Na verdade, estão fazendo isso para escandalizar. Para escandalizar. Que é para você se conscientizar de que aí você estava em cima do muro. Sou honesto, sou trabalhador. Meu filho é um desaponto. Meu filho vai destruir tudo que eu realizei. Só que tem um detalhe, Tarcísio. O maior erro que uma sociedade comete é deixar herança para filhos. Nisso o comunismo brilhou. Entendeu bem?
a maior virtude de uma sociedade é deixar instrução. Com instrução não pode ter desculpa. E a maior fortuna que se deixa para um filho é ele ter um diploma debaixo do braço. Ter um diploma, ficando entendido que ele é dono de diploma. Porque o que nós temos é diploma, onde o diploma é que é dono do sujeito. O que é um sujeito dono do diploma? Ele não precisa do diploma, ele já sabe bastante. Entendeu? Tanto que as escolas deveriam ter uma disputa entre os alunos, onde nessa disputa tira diploma os melhores, vinculados à quantidade de vagas para absorver esses melhores. Nessa circunstância, todo mundo iria querer estudar para ser o melhor. Vocês vê, por exemplo, eu acho que é na Áustria, né, que tem aquele prêmio Nobel, né? Acho que é na Áustria, não tenho certeza não é? Aquele prêmio Nobel, o rei, na época, foi o maior gênio que o planeta já teve, daquela época para cá. Começou o prêmio Nobel, parece que em 1900, tem certeza não, tá? Então, o que acontece? Esse rei que criou o prêmio Nobel, ele vinculou a fortuna dele, que era uma das maiores do planeta, vinculou a fortuna dele, aprisionando ela para dar tantos milhões de dólares para tantos indivíduos que se sobressaíssem na química, na física, na biologia, no encaminhamento das massas. Só que, para haver o julgamento de quem é o melhor, os julgadores ou os juízes tinham que ser desta nação e saber tanto quanto ou mais do que os julgados, Então é uma nação que tem a maior per capita de intelectualidade. Agora, muitos dizem que ele talvez nem soubesse disso. Eu acho que não é um absurdo isso. Não é? Eu acho que ele sabia disso. Então ele deu dinheiro para os outros, da riqueza dele, deu dinheiro para os outros. E parece que a nação, 1% do PIB acumula lá para poder ter esse prêmio Nobel. Não tenho certeza não, acho que é mais ou menos assim, porque tem muita informação e a gente não tem tempo para pegar todos os detalhes, a esmiuçar. Então o que acontece? Os prêmios Nobel são prêmios que dão vaidade e orgulho a quem recebe, que é uma honra fantástica, não é? Tem faixas, tem medalhas, né? São agraciados lá na academia lá de letras, quer dizer, é uma pompa fantástica. Agora, o lucro maior é para quem dá o prêmio, não para quem recebe. Ficou claro aí? Ficou claro? Eu era muito amigo de um dono de uma fábrica de biscoito em Belo Horizonte, cidade industrial. Acho que eu já contei esse caso para vocês, né? Era um sujeito que ele me tinha muita consideração, porque eu era fornecedor dele durante muitos anos. Ele viu que podia confiar em mim e aí falou comigo chorando: Zé, minha maior tristeza é ter que vender minha fábrica porque eu não confio nos meus filhos. Não tem coisa mais triste que isso. Aí eu estava engatinhando na doutrina espírita, não tinha muito conhecimento. Eu falei: olha, não se preocupe com isso. Você deu escolaridade para eles, todos dois são formados, deixa eles quebrar a cabeça. Não é bem? Mas eu não convenci, não. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu convenceria. Mas naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho. Entenderam bem? O escandalizado tem dívida com o que escandaliza? Olha, Patinha, ter ou não ter dívida, isto é secundário. A chamada lei de causa e efeito não deveria, de fato, ter prioridade nos ensinamentos da doutrina espírita. Porque todos nós estamos tão complicados, chegamos no ápice da degeneração existencial,
no mau uso da nossa inteligência, que o Criador só teve um jeito: nos colocar numa célula cancerígena, que é o planeta Terra, onde nessa célula cancerígena nós somos todos devedores uns dos outros. Então o melhor que o Criador fez foi zerar a conta de todo mundo. Deu? Deu para responder? Então, lei de causa e efeito é um fato, existe, só que é secundária, porque o Criador é tão misericordioso que me faz esquecer de que eu fiquei devendo a você, Tarcísio, por exemplo. Hoje nós podemos ser grandes amigos e às vezes eu aprontei com você numa outra vida. Agora, eu aprontei com você numa outra vida, é porque você tinha aprontado numa outra vida com outra pessoa. Quer dizer, está todo mundo errado. Então, é melhor zerar a dívida. Então, eu vejo Casa Espírita perdendo um tempão enorme. Tem gente que fala assim comigo: o que vai ser do Hitler? Faz a besteira de falar comigo, né? Eu digo: o Hitler está lá no céu, os anjinhos abanando ele, que é o zombo, né? Porque tem que pegar pesado. Não é assim, não. Claro que não é assim. Mas eu pego pesado para ver se a pessoa acorda. Mas como é que pode? Eu digo mais: esse Papa que nós tivemos aí por 27 anos, em banho-maria, levando todo mundo e bancando bonzinho e perdoando, o mundo ficou 27 anos perdido. Agora, com o Hitler, foram 15 ou 20 anos, um Deus nos acuda. Tanto que depois do Hitler, as nações se uniram para evitar que houvesse a desintegração do planeta. E o progresso. Exatamente. Agora, ficou claro, gente, sobre... É como o outro caso. Nós somos hipócritas, assassinos. Nós vemos aí na lei, né? É proibido abortar. É proibido abortar, mas é válido ou permitido deixar nascer uma criança para ficar debaixo da ponte, com a mãe faminta lá, dando peito à criança, a criança suga pá. Entenderam bem? Quer dizer, nossas leis são leis cruéis, são leis perversas e pervertidas. Nós não chegaremos a lugar nenhum, nós vamos de mal a pior. Agora, o que fazer? Não adianta eu ser religioso, acreditar em Deus, mas Deus não acredita em mim. Entendeu? Nosso estudo aqui é para reverter a condição. Revertendo e vocês levando à frente, que vocês estão estudando aqui, vocês se transformarão num pau de fósforo aceso no meio da escuridão. Esse pau de fósforo aceso no meio da escuridão será visto pelo plano espiritual, quer queira, quer não. Agora, se vocês forem um sol a brilhar, vocês vão obumbrar o superior, certo? Porque o superior tem que ver o pequeno e não o grande. Vocês sabem o que está lá em Mateus 5,14? Brilha a vossa luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quer dizer, não se preocupem em ser simples e humildes para aparecer para os outros. Sejam simples e humildes para aparecer para vocês, porque vocês não conseguirão desaparecer para os outros. E eu assim embaixo. Por quê? Porque a química de vocês será outra. Porque por enquanto a nossa química é excremento do plano espiritual. Tá? Sim, minha cara. Você falava antes, eu estava especificando aí como esse ser simples e humilde para si mesmo. Como ser simples e humilde para si mesmo. As informações que eu, Zé Miranda, recebo do plano espiritual, era para eu ser o sujeito mais vaidoso, mais chato, mais convencido e mais antipático da vida, venceu. Entendeu? Se eu fizer isso, eu perco essas informações. Ficou claro?
Porque até hoje, tudo que vocês têm me questionado, eu tenho encontrado uma saída, não tem? Não é? Quer dizer, por quê? Porque eu sou simples e humilde para mim. Certo? Se eu for simples e humilde para mostrar a mim para o superior, não vale. Eu tenho que ser simples e humilde para quem é pior do que eu. Deu? Deu mesmo? Agradeço a obesidade, humildade interna. Agora, por quê? Não é? Pura e simplesmente porque eu falo o que eu não sei, onde todo mundo que me escuta acredita que eu sei. Já vou. Eu falo o que eu não sei, mas todo mundo que me escuta pensa que eu sei. Agora, por que eu falo sem essas características de saber? É porque agora eu estou recebendo um empréstimo. Esse empréstimo custa um sacrifício X. Eu tenho que renunciar a valores amoedados de antigamente. Eu não posso ligar para isso. Entendeu? Eu tenho que me preservar, eu tenho que me guardar, eu tenho que fazer as contas. Eu não posso ser um devasso para gastar dinheiro, mas eu tenho que medir a água com fubá. Agora, então o que acontece? Eu agindo desta forma, o plano espiritual superior vê que eu não estou usando da inteligência deles para dizer que é minha, viu? Entendeu? Eu não estou usando da inteligência deles para dizer que é minha. Então o que acontece? O que foi que eu falei sobre João 6,45? Está lá textualmente. E serão todos ensinados por Deus. Esses espíritos superiores, eles representam Deus, esse Deus. Um dia eu irei tomar o lugar deles. Entenderam bem? Então eu vou intuir quem é pior do que eu. Isso é uma forma de, não de castigo, não de punição, mas é uma forma para me mostrar que se eu quiser vencer, eu tenho que fazer o pior do que eu vencer primeiro. Ficou claro? Isso. Nas Olimpíadas egoísticas da sociedade errada, ganha medalha de ouro quem chega primeiro. Nas Olimpíadas certas do plano espiritual, ganha medalha de ouro quem vai para o fim da fila e empurra todo mundo para ganhar na frente dele. Ficou claro? Mesmo? Ficou claro? Soninha, está claro? Tá? Oi? O escândalo de hoje, lá do Oriente, é diferente do escândalo do Hitler? O escândalo do Hitler e o escândalo do Oriente. Os orientais são tolos que se acreditam para a verdade. Os orientais. Hitler foi um esperto que se fez tolo tentando enganar o cosmos. Entendeu? O oriental, se não mexer com eles, fica quieto lá no canto deles. Não é? Tanto que o nosso querido presidente cowboy, né? Todo mundo sabe, né? Cutucou a onça com varacu. Quer dizer, adquiriu 1 bilhão de inimigos, que é o povo muçulmano, que é do lado de lá. Então o muçulmano, deixa ele quieto lá. Vai chegar a vez dele. O muçulmano, o povo oriental é um povo que está feliz na miséria, entendeu? Tá claro? Eles idolatram os sultões, os sheiks, idolatram ver o outro ser rico. Quer dizer, estão ainda na infância da nossa retaguarda. Porque nós hoje estamos bem avançados, porque a gente é ignorante, mas já sente ódio por uma riqueza esbanjada, sente ódio por alguém que tem e a gente não tem. Quer dizer que nós estamos melhores do que os orientais. Entendeu? Agora, por que os orientais têm o petróleo, não é? E nós precisamos do petróleo? Nós precisamos do petróleo porque nós já passamos da hora de séculos anteriores de ter descoberto um combustível
que não estragasse o planeta. Criaram fábricas de automóveis aqui no Brasil. Há muitos anos atrás vocês já ouviram falar sobre isso. Eu disse, o certo de ter uma fábrica de automóvel é plantar uma árvore a cada automóvel fabricado. Por exemplo, vocês já pensaram nessas estradas asfaltadas? Se de um lado e do outro tivesse só árvore, o asfalto ia ser anulado. Agora tem só deserto. Então a água, ao invés de penetrar, porque o asfalto é impermeável, ela escorre. E ao escorrer, deixa para trás o terreno árido. Deixando para trás o terreno árido, as árvores antigas vão morrer sem pôr um substituto no lugar. Deu? Consumido ali nas árvores, ia haver o equilíbrio. O carro passava, o dióxido de carbono que solta, a árvore absorve. Lá na frente, mas o carro ia haver um equilíbrio. Isso, porque parece que cada árvore grande, né? Árvore de 30 metros, não é? Em média, né? Parece que uma árvore grande ela absorve 2 toneladas de óxido de carbono por ano. Quer dizer, seria mais ou menos o quanto um carro consome. Entendeu bem? Agora, por que existe o óxido de carbono? Porque o Criador fez morrer, antes de nós entrarmos na vida, fez morrer os chamados dinossauros, onde a fermentação dos corpos dos dinossauros que produz gás carbônico, não é? Com mais as larvas vulcânicas que produz gás venenoso, que acho que é outro gás, acho que não é o carbônico, né? O casamento dos dois é que produziu o combustível provisório até que nós chegássemos à inteligência que pudéssemos ter outros, não é? Vocês já pensaram no Brasil inteiro, que é um país tropical, se de 10 em 10 metros, de 20 em 20 metros, tivesse aí uma daquelas hélices que gera energia solar? Não é? Vocês já pensaram, se nós devêssemos, Tarcísio, R$1 trilhão para comprar de todas as fábricas do planeta esses negócios solares aí para pôr nas casas, não é? Ia ficar devendo, digamos, R$1 trilhão. E cada casa, com a economia que fizesse da energia, pagava um imposto de 10% da economia, pagava R$1 trilhão e acabaria com a complicação. Então, ou seja, eu existo para dividir. Eu prefiro subtrair, entendeu? Que é o que estão fazendo. Eu dividindo, vai depois multiplicar para todo mundo. Entenderam bem agora? Esses favelados, por exemplo. Parece que esses favelados, meus amigos, são os deserdados da sorte. Eu vou dizer uma coisa para vocês e assino embaixo. Lá, junto dos deserdados, é que nascem os grandes homens que deveriam salvar o planeta. Mas eles não têm chance, eu não dou chance a eles. Eu fico numa redoma de vida me protegendo egoisticamente. Então eles nascem, crescem e morrem no anonimato. Agora, onde é que nasce, quem que nasce em berço de ouro? As porcarias da vida. Qual pai que de fato, que é rico, pode acreditar no filho? Qual pai que não tem aquele constrangimento? Quando eu ficar velho, será que o meu filho vai querer assumir o comando da minha fortuna, comprando médicos para alegar que eu estou incapaz? Tem isso ou não tem? Pelo amor de Deus. Hein? Isso é o mais comum que tem. Mas mesmo. Você se lembra daquele caso, daquele prefeito de Santo André que foi morto? Foi um burro. Quis ser honesto, esse deu. Quer ser honesto? Não entra no meio dos desonestos. Entenderam bem? É onde ficam os tolos,
desinformados do nosso Brasil, né? Pensando, esperando, quando é que vai aparecer um presidente para consertar tudo isso? Eu digo, não vai aparecer nunca, e não pode aparecer, porque se aparecer eles vão sacrificar ele. Agora nós aqui não vamos nos revoltar, não vamos nos rebelar com a política, não vamos elogiá-los, não vamos criticá-los, mas vamos mentalizar: eu quero uma vida melhor. Só que quando eu digo eu quero uma vida melhor, eu já vou me preparar para ir para o fim da vida, para que os outros melhorem, porque os outros melhorando eu tenho crédito, bônus hora, porque eu melhorando eu vou deixar rastro de miseráveis ou de desgraçados atrás, viu? É onde você falou essa coisa linda sobre o Assis Chateaubriand, não é? Que deu 49% para os empregados. Ele não deu porque era bom, mas ele transferiu porque era esperto, ele deu. Porque ele, transferindo 49% da riqueza dele, ninguém iria querer perder a mordomia porque não tinha nada, e ele ficou tranquilo. Ele ia ganhar o mesmo tanto ou mais, porque ele dividiu, entendeu? Ainda vai melhorar. Os filhos foram tão avarentos. Tão avarentos, que na verdade acabaram perdendo. Hoje, o condomínio nacional tem 70% e os não tem tudo. Pois é, quer dizer, podiam ter ficado com 51%. Exatamente, comandar a coisa. Eles queriam vender para entrar no dinheiro. Exatamente. É igual o Instituto, tem o Instituto Newton Rocha também, né? Mesmo Exato. E tem um asilo aqui, Paulo de Tarso, ali no bairro São Francisco, que foi tomado por médico. Que era um asilo de uma casa espírita perto, parece que é Irmão Anselmo, não tenho certeza não, tá? Que é antes do meu tempo. Espíritas interesseiros, porque tem muito espírita interessante, não é? Se assenhorearam da direção da casa, aí puseram lá um asilo filantrópico, só que com 50% de gente pagando e 50% de gente de graça. Só que os 50% da gente de graça é escolhida, que prestam serviços indiretos como voluntário de mentira. Nem é bom falar. Entendeu bem? Oi? O senhor disse aí que os grandes homens nascem na favela para mudar o planeta. Só que nós, no nosso comodismo, no nosso egoísmo, a gente não permite, né, esse crescimento. Isso não seria, então, aí eles crescem e não desenvolvem nada. Não seria a perda